na graça. Nos seguir nas redes sociais. Você pode apontar assim que a Bia vai colocar em qualquer lugar. Não, qualquer lugar não, nada. Ativar o sininho. A Guilherme ela colocou em qualquer lugar. Só mesmo, você é YouTube. Faça o que os YouTube faz. Eu sou uma foca aqui, ó. Ativa o sininho, segue lá. Fala, puxa a vinheta, Bia, que eu gosto. Não, faz isso não. Faz, Você fala que você é a nova integrante, fica legal. Vai, agora deixa ela, gente. Já começou, viu? Pode ir. Oi, gente, então. Ai, não tô aguentando. Tá, oi, gente, então, meu nome é Luísa. Eu sou a nova integrante, né? Já vai ser demitido. Só pra postar. Oi, gente, meu nome é Luísa, né? Eu sou a nova integrante do IBJP Jovem. E ative o sininho, se inscreva no canal e dê like. E as redes sociais, não sei, alguma coisa assim. É isso aí também. Não fica estranho, né? Não tá Não, tá. Hoje eu vim falar sobre vai continuar, né, a nossa série sobre os reformadores. Ai, meu Deus do céu! Tá, sobre John Wycliffe. John Wycliffe, ele nasceu entre os anos de 1323 e 1328. Não se sabe muito bem ao certo o ano que ele nasceu, né? E ele nasceu em Yorkshire, na Inglaterra. Com 18 anos, ele foi enviado pelos pais dele para Oxford para estudar faculdade de filosofia, de teologia e de legislação canônica. E ele se destacou muito lá pela sua dialética e também porque ele era muito inteligente. E depois, com 26 anos, ele se tornou mestre de Belial. Depois ele foi ordenado pela Igreja Católica, né, a exercer a função de vigário em Fillingham. Aí depois ele voltou de novo para a universidade, né, para Oxford, para terminar os estudos dele, e ele concluiu o bacharelado em teologia. E ele recebeu o grau de doutor lá. Mas então aconteceu um caso, né, que o rei Eduardo III, que era o rei da Inglaterra na época, ele parou de pagar tributos à Igreja Romana, que era a igreja lá da época, né, a Igreja Católica Romana. E quando ele fez isso, a Igreja Católica Romana simplesmente virou as costas para ele. A Igreja Católica Romana não quis mais saber nem dele, nem da Inglaterra, virou as costas. Até você resolver essa questão, a gente vai virar as costas para você e é isso. E quando o Wycliffe viu aquilo, ele ficou perplexo com aquela situação. Ele não achou uma coisa legal, ele pensou assim, como pode a igreja virar as costas pra gente dessa forma? Como pode a igreja fazer isso? E ele ficou muito perplexo com aquilo. Então ele começou a ver que a igreja ela não tinha a base dela, os firmamentos dela, na graça e no amor de Deus, mas a igreja tinha os firmamentos dela na ganância. A igreja era uma igreja totalmente gananciosa, a igreja católica daquela época. E aí também tinha a questão, né, que a igreja era formada pelo clero, né, tinha o clero que era a igreja na época, e eles eram formados por pessoas da nobreza, então eram as pessoas mais ricas que tinham ali, e elas tinham muitos benefícios lá dentro, e elas também viviam uma vida de muito, muito luxo. Então eles totalmente deixaram de lado a questão de ajudar os pobres, eles não queriam mais saber disso, eles não queriam fazer esses tipos de atos. Então os pobres eram totalmente ignorados por eles não queriam saber de mais nada disso. E quando John Wycliffe, ele viu aquilo, ele falou assim, eu vou começar a expor todos esses erros que a Igreja Católica está fazendo, eu não vou ficar calado em relação a isso, eu vou expor tudo que ela está fazendo. E ele começou a falar todas aquelas coisas, né? Começou a expor as coisas erradas que a Igreja Católica estava fazendo e começou a falar que a Igreja Católica estava fazendo as coisas erradas e começou a falar também que só por meio, tipo assim, os cristãos deveriam ser governados somente pelo Evangelho e não nada mais, nem nada menos do que isso. Só o Evangelho poderia governar os cristãos em toda parte do mundo.
E quando a igreja, os líderes, né, da igreja católica na época viram aquilo, eles ficaram morrendo de raiva, porque eles pensaram assim, nossa, esse cara tá falando demais e tal. E ele também começou a falar que ai meu Deus. Ele também começou a falar que os líderes religiosos que tinham todos esses bens, né, que eles viviam uma vida de luxo, tudo isso deveria ser arrancado deles, que eles deveriam se dedicar somente às coisas espirituais. Então você imagina como é que os caras ficaram morrendo de raiva daquilo, né? Ficaram totalmente assim, o que esse cara tá falando? Esse cara tá querendo que a gente abra mão de todos os nossos bens, abra mão de todas as coisas que a gente tem para se dedicar só a coisas espirituais. E eles não queriam abrir mão claro que eles não queriam abrir mão daquelas riquezas que eles tinham, né? Então eles começaram a mandar que o Wycliffe ele calasse a boca, mandar que ele ficasse calado, que ele não falasse mais nada. Mas quando ele viu aquilo, ele falou assim, se esse povo tá achando ruim, o que eu tô falando é realmente o que eu tô falando, eu tenho que continuar falando porque é o certo, as pessoas precisam saber da verdade. E aí que ele começou a falar com mais ousadia ainda sobre aquelas coisas, sobre o que a igreja católica fazia de errado na época, e também começou a falar sobre o evangelho verdadeiro, né, para as pessoas também. Então, defendendo tudo isso que ele acreditava também, né, John Wycliffe ele decidiu traduzir a Bíblia, que até então só existia a Bíblia no latim. E naquela época, as pessoas não conseguiam entender o que estava lá escrito em latim, porque elas viam lá os líderes religiosos lendo e ficavam assim, o que está escrito aí? Não sei. Então ele falou assim, não, as pessoas precisam entender o que está escrito na palavra de Deus. Então ele resolveu traduzir a Bíblia do latim para o inglês, e fazendo assim com que as pessoas entendessem tudo aquilo, né? E ele também falava que ele era contra, né, a questão que a voz do Papa é como assim, as pessoas acreditavam que a voz do Papa era a voz de Deus naquela época. Então, tipo, qualquer coisa que o Papa falasse lá era como se fosse Deus falando. E ele veio também para dizer que não, que o que estava nas escrituras que era a voz de Deus, era o que Deus falava, a verdade, né? Então, quando as pessoas começaram a ver essas coisas, na maioria dos camponeses, né, as pessoas mais pobres começavam a ver essas coisas, elas começaram a ficar, assim, horrorizadas e quiseram fazer uma revolta, né? Então eles fizeram uma revolta, e quando eles fizeram essa revolta, John Wycliffe foi totalmente a favor dessa revolta deles. Ele ficou do lado dessas pessoas mais pobres, do lado dos camponeses, mas quando ele ficou do lado dessas pessoas, ele foi afastado da nobreza. Ele não pôde mais ficar na parte da nobreza, né? Mas mesmo fazendo tudo isso, ele não foi preso, porque ele tinha, é como se ele tivesse um alto prestígio das pessoas naquela época, como se ele fosse bem admirado, muito admirado pelas pessoas. Então ele não foi preso, mas ele foi obrigado a ir para uma paróquia em Leicestershire. Aí lá ele ficou até o restante da vida dele, e ele morreu vítima de um derrame cerebral, né? Só que John Wycliffe, ele também, em todo esse longo trajeto da vida dele, né, ele influenciou outros críticos da Igreja Católica, como John Hus, Martin Lutero e John Calvino também. Mesmo depois de morto, as suas obras, todas as coisas que ele falou, que ele fez, foram condenadas pelo concílio, e ele também foi, mesmo depois de morto, condenado como herege. E eles mandaram, né, os líderes religiosos daquela época mandaram que o corpo dele fosse exumado e que fosse queimado também. E as cinzas do corpo dele fossem jogadas no rio Swift. Quando eles fizeram isso, eles tinham a intenção de fazer com que todas aquelas coisas que John Wycliffe propagava para as pessoas meio que desaparecessem, como se ninguém mais soubesse daquilo. Mas foi exatamente ao contrário que aconteceu. Quando eles fizeram isso, foi aí que as pessoas começaram mais a conhecer sobre a história de John Wycliffe, saber mais quem ele era, saber mais das coisas que ele falava. E ele ficou conhecido como a estrela da manhã da Reforma, porque ele foi o primeiro a falar sobre essas coisas erradas que a Igreja Católica fazia na época, e também foi o primeiro a traduzir a Bíblia, que só até então existia em latim, para o inglês, fazendo assim com que as pessoas tivessem, né, uma liberdade de poder estar falando com Deus, de poder estar ali buscando a Deus a hora que elas quisessem.
Agora vamos abrir a Bíblia lá em Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Amém? Então vamos orar agora. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, Senhor Deus, que a gente está levando para as pessoas. Que as pessoas possam entender, Pai, aquilo que o Senhor está querendo falar no coração delas, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que a Tua presença esteja com elas todos os dias, Pai. E fazer com que cada vez mais, Pai, elas venham, Senhor Deus, se chegar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, ative o sininho. É isso? Tchau? 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 Tchau, vai lá.